vocês me pediram a receita do pão caseiro, a gente tem essa receita que meu esposo faz, fica ótima, que é um pão de fermentação rápida. A gente resolveu inovar e misturar algumas farinhas, mas não tem problema, você pode misturar ou usar a farinha branca, respeitando sempre as medidas. Para fazer esse pão, você vai precisar de alguns utensílios, que são indispensáveis para a receita dar certo. Então, você precisa ter uma balança, porque não dá para errar nas medidas. Essa é para farinha. E você precisa ter uma balança pequenininha para medir o fermento, o sal. Aqui eu tenho a balancinha colher, que ela mede pouquinhas gramas. E tem também aquela outra balancinha que parece uma calculadora, que é bem pequena. Termômetro para fazer pão é indispensável, porque você precisa saber a temperatura da água para você poder colocar o fermento aqui na água morna e respeitar a temperatura. E também quando você colocar o pão no micro-ondas ou no forno, que você vai criar uma atmosfera mais quentinha, você precisa saber a que temperatura está, que vai ser ali em torno de 24 graus. Então, você precisa ter um termômetro. Espalhador de massa, ele espalha, ele junta, ele recolhe e ele também corta a massa. É bem importante. Um bowl para você misturar a farinha e para você depois promover as dobras do pão aqui dentro. E uma assadeira que caibam, né, os filões do pão que você vai fazer. Em geral, essa receita dá para 4 filões, tá? Então, é importante ter os utensílios adequados, né? Porque quando você improvisa no utensílio, improvisa na temperatura, na medida, a receita não dá certo. A receita é química e química tem que estar de acordo com as medidas, temperatura, tudo certinho, tá bom? E a gente vai passar como a gente faz o pão em casa. Nós não damos aula de pão porque nós não somos professores de pão, mas a gente ensina de uma forma que talvez você possa fazer aí na sua casa. Hoje vai sair um pão caseiro aqui, olha só. Vai ser um pão de fermentação mais rápida, não aquele com o levain, mas também muito gostoso, com um mix de farinhas. Então, tem farinha branca, farinha integral, sêmola, que vai totalizar 600 gramas de farinha. Então, aqui nessa mini balancinha a gente pesa 12 gramas de sal e aqui 535 ml de água. E a gente vai juntar aqui na nossa farinha. Agora, a gente vai pesar aqui 7,5 gramas de fermento Fleischmann, né? É o fermento para pão, aquele biológico seco. E vamos dissolver com a água, que está aqui a 26,8 graus, em torno de 26 graus, né? Morninha. Após dissolver o fermento, nós vamos aguardar alguns minutinhos para ele começar a agir, né? Ficar ativado. Então, você vai perceber porque vai fazer pequenas bolhas ali, ó, como já está fazendo. Depois desse tempo, a gente vai juntar esse fermento à massa. A gente já tá juntando aquele fermento que ativou aquela nossa caneca com água, né? Só colocar aqui de volta para dar uma misturada. Agora, a gente vai misturar aquele fermento. Vamos misturar na farinha, né? Que a gente separou, aquele mix de farinhas, completando 600 gramas. E vamos misturar também o sal. Agora, vamos mexer até incorporar a água e a farinha. Esse processo aqui é para ativar o glúten, desenvolver o glúten. Pode ver que já modificou a textura da massa, né? Então, é para você fazer esse pão de uma forma mais rápida, não é aquele pão que usa levain, que demora vários dias, que dá intervalo entre as sovas. Hoje, a gente está fazendo esse pão num dia frio. E a gente vai precisar deixar ele descansar um pouquinho, numa temperatura em torno de 24, 26 graus. O termômetro, ele é indispensável para a gente fazer pães. Nesse caso, como a gente está num dia frio, a gente vai usar o micro-ondas como estufa. Mas a gente não vai colocar essa massa para crescer ali com o micro-ondas ligado. A gente vai aquecer o micro-ondas e vai deixar esse pão com o micro-ondas desligado num ambiente aquecido, certo? Então, vamos lá. Então, a massa está aqui no micro-ondas, numa temperatura, olha lá,
de 24 graus, que a gente já aqueceu antes, um pouquinho o mico, mas agora ele está desligado e está funcionando como uma estufa. Aqui a massa, depois de mais 20 minutos, já está tendo mais resistência, soltando um pouco mais do fundo. Então você pode ver que ela vai se modificando conforme vai desenvolvendo o glúten. Novamente, vamos usar o micro-ondas como estufa e vamos esperar mais 20 minutinhos. A massa já está crescendo, ela já começa, olha, a não grudar tanto no dedo, a gente já consegue manusear, ela já apresenta alguma elasticidade e vamos prosseguir as dobras. Ela desprende do fundo para trabalhar essa massa, a gente umedece um pouquinho as mãos, sempre que for lidar com ela, para ela não aderir tanto à mão. Pode observar que agora ela já está formando bolhas da fermentação, mas ela vai voltar novamente para o micro-ondas naquela situação de estufa e vai ficar ali mais 20 minutinhos. Daí você vai me dizer, mas credo, Adri, isso é muito melequento, é muito grudento, não vai dar certo, pega em tudo, gruda na mão. É assim mesmo. Para fazer esse pão, é uma massa super úmida, ela é um tipo ciabatta, então ela vai ficar uma massa rendada. Parece que não vai dar certo mesmo, mas pode ir até o final, que com insistência, persistência e outra coisa, se não ficar tão maravilhoso da primeira vez, não desista, tá bom? A persistência é tudo, na cozinha, na receita e na vida, né? Você sabe. A massa cresceu mais um bom tanto e agora um novo tipo de dobra aqui, olha. Você já pode observar que ela se desprende com mais facilidade e molhando as mãos vai girando e ela deita sobre si mesma. Já pode observar que vai fazendo algumas bolhas ali, ó, da fermentação. Lembram como ela estava no começo, que a gente nem imaginava que ela ia ficar assim, elástica, né, e homogênea, ela estava bem esfarinhada, não grudava, né, parecia que não ia dar certo. Então, fazer pão é um processo, né, pessoal? Quase a última fase aqui do pão. Então, ele já tá descolando perfeitamente aqui do bol. E agora ele vai para a bancada, que está enfarinhada. Então, vamos pôr um pouquinho de farinha nas mãos para trabalhar a massa de uma forma diferente. Olha essa dobra também puxando das bordas para dentro. Tá vendo? Olha só, ali é a fermentação. Então, dá uma esticadinha na massa, boleando, né, a massa, fazendo uma tensão com ela mesma, olha. Puxa a base externa para dentro, fechando embaixo. Tá vendo como ele vai mexendo e ela vai fazendo bolhas, olha. Que interessante. Aumenta a tensão em cima e ela faz as bolhas. E agora ela vai descansar um pouquinho aqui, crescer mais um pouquinho e depois vão ser feitos 4 ou 5 filões e vão ser colocados na assadeira. Olha só como a massa está lisinha. Tá vendo aqui o tamanho das bolhas? Olha, tá bem inflada, cresceu bastante, virou. Um pouquinho de farinha. Até pelo barulho você consegue perceber, né, que ela tá cheia de ar. Aqui a assadeira, onde vai ser colocado os filões. Então, a gente vai dividir essa massa em 4 partes. E aqui vamos colocar na assadeira, que vai ser, já vai pro forno. Então, fica assim, né? 4 bisnaguinhas, bem macias, extremamente delicada e úmida essa massa. Então, olha só como o pão cresceu. E agora a gente vai colocar para assar no forno, que tá pré-aquecido a 200 graus. E o forno tem uma particularidade, ele está com uma outra assadeira com água para fazer o vapor. E esse vapor que vai criar uma casquinha nesse pão, tá bom? Então vamos colocar no forno. Olha lá que beleza, a assadeira embaixo com água, os pães em cima e agora vamos assar por 20 minutos, mais ou menos a 220 graus. Então o nosso pão está aqui pronto, delicioso, macio por dentro. E agora eu vou degustar com uma manteiguinha. Lindo, né? Muito bom.